Namastê, gente! Espero que todo mundo esteja bem. Esse aqui é um canal de astrologia védica, onde eu trago assuntos de astrologia védica, de yoga, assuntos também, às vezes, não tão técnicos de astrologia védica, porque a ideia, eu acho que um dos conceitos que eu entendo muito da astrologia védica é como um grande manual, né, assim, com 2000 anos de conhecimento, onde a gente pode realmente entender a si próprio, entender os nossos padrões, entender o que nos leva a agir de A, B, C, D formas com diferentes situações e pessoas. E eu acho que é um universo muito rico, muito vasto, e talvez a grande dificuldade desse estudo primeiro, obviamente, né, como todo mundo, como todos os assuntos, a internet está cheia de informações e às vezes as pessoas me escrevem: ai, Cris, eu achei, de repente, sei lá, Lua na casa 8 e super problema. Na verdade, eu sempre gosto de falar que a gente tem que olhar várias situações antes de uma coisa só, né? Eu falo que pelo menos tem que ter dois conceitos ali dentro daquela história para realmente justificar termos lógicos, o que realmente acontece na nossa vida. Muito bem, então bora lá, vamos dar o like aí, inscrever, justamente para ajudar. Quem quiser deixar comentário é sempre bom, porque aí eu fico sabendo se estão entendendo, se está fazendo sentido para você. E, obviamente, a gente está buscando sempre comentários positivos, não no sentido de que a gente não quer ouvir coisas negativas, mas o que eu sinto é que a ideia aqui é quem quer ver o vídeo, quer aprender, aprende o que tem de melhor e sempre buscar colocar coisas, né, perguntas, coisas positivas para que levem a maiores conhecimentos. Muito bem, hoje eu resolvi trazer um assunto que eu amo e que muita gente me pergunta se eu faço e eu sempre falo, tô estudando. Então eu vou falar sobre relacionamentos. Nossa, relacionamentos é um assunto vastíssimo na astrologia védica. E hoje eu tô trazendo, né, como eu vou estudando e tal, e a ideia para o futuro é poder fazer um matchmaking, né, enxergar, né, o mapa do casal e ver como tudo funciona, mas eu gosto de uma abordagem além, né, existe um sistema que a gente faz um cálculo e aí fala se é bacana ou não. Eu gosto de ver outras questões nos mapas também, né, às vezes, por exemplo, a gente vê, ok, o casal, né, tem possibilidade de estar junto, mas ele quer filho, ela não quer, ele é uma pessoa mais, de repente, uma pessoa mais aventureira, ela é uma pessoa mais quieta, então é legal a gente ver todos esses processos. Muito bem, então hoje eu vou falar sobre a 12ª casa no seu mapa natal, ou como a gente pode chamar, a cama. Então, para quem pode estar achando estranho, a 12ª casa no seu mapa, entre outros assuntos, a gente fala sobre a cama. Como é a história, né? A gente não olha essa parte somente na 12ª casa, mas é uma casa que a gente leva em consideração. Essa 12ª casa, além de falar sobre o assunto, né, como é você na cama, né, como é o seu parceiro na cama, e dependendo, lógico, a gente sempre olha 3 condições. A primeira condição sempre é, mora algum planeta lá? Isso para todos os conceitos. Se não mora um planeta lá, quem é o dono dessa casa, né, onde ele está e como ele é. E, obviamente, a gente sempre observa os estados dos planetas. E a terceira opção é o que a gente chama de Karaka. Karaka é a palavra técnica, mas significa significador. E a gente fala que Karaka é a mão de Deus, né? Então é Deus que está ali colocando a energia, a história dele no seu mapa. Então, muito bem, casa 12, quem é o Karaka? Né? Na verdade, não Karaka, mas quem é a casa natural? A gente fala casa natural porque a gente considera que o signo natural da primeira casa é Áries, né? A gente fala que o signo natural é Áries, segunda casa vai ser Touro, se a gente seguir a sequência inteira, 12ª casa, casa natural é Peixes. Se é Peixes, dono de Peixes é Júpiter. Então, 12ª casa
é a casa, uma das casas que a gente checa, é a cama, né? Então a gente fala que planetas como Sol, Lua, Vênus, Iraros são planetas muito bons para ter na 12ª casa para esse assunto. Porque, obviamente, se você vai levar em consideração outras perspectivas, outros estudos, pode ser que não seja. Então, gente, os conceitos, eles são bem delineados e fechados. Então, se a gente for pensar em 12ª casa, e aqui eu tô trazendo 12ª casa como cama e como facilitador ou então obstáculo para casamento. Então, se você quer ver por que, que um casamento tá demorando muito para acontecer, por que a pessoa não se casa, demora muito tempo, ou porque a pessoa se casa rápido, um dos locais que a gente olha é a 12ª casa. Então, se você tiver lá na 12ª casa, Sol, Lua, Rahu, Vênus são ótimos planetas para ajudar o casamento a fluir mais rápido e, logicamente, isso acontece quando a gente entra na famosa, que eu sempre repito aqui, nas regências, Mahadasha, termo técnico, e subregências, Antardasha, termo técnico. Então, quando esses planetas estiverem atuando no seu mapa, a possibilidade abre, né? Então, 12ª casa no seu mapa mostra, né, se tem obstrução ou se tem facilidade para o seu casamento. Lembrando das 3 condições: se lá tem planeta, se não tem planeta, a gente olha o dono e a gente também checa o karaka, né, o significador. Muito bem. Então, a gente falou desses 3 planetas: Sol, Rahu, Lua e Vênus, que são planetas que ajudam muito a liberar, né, a não obstruir o casamento. São planetas benéficos para ajudar o casamento. E acreditem, Rahu funciona nesse sentido, funciona muito bem. Mas, por exemplo, a 12ª casa no seu mapa é um lugar que a gente pode olhar. Mas existem outros lugares que também são 12ª casa. Então, 12ª casa, a partir de Vênus, também a gente checa. Por quê? Porque lá também vai mostrar se o casamento está facilitado ou se o casamento está mais obstruído. E isso vai ser um fator na história, né? A gente também tem outras formas. A gente vai checar o dono, né? O sétimo, o dono da 7ª casa, sétimo a partir de Vênus, enfim, a gente tem várias maneiras. Eu tô trazendo aqui um conceito. Então, 12ª casa ou 12ª casa a partir de Vênus, contando a partir da casa onde Vênus está. Então, não é que tá Vênus aqui, aí você faz um. Então, onde Vênus estiver, você faz um. Eu vou trazer exemplos aqui de mapas para vocês verem. E aí, então, a gente também pode checar 12ª casa a partir de Vênus e 11ª casa também. São 2 possibilidades. Então, vamos aos exemplos? Bora lá. Eu vou colocar aí na tela. Então, por enquanto, eu vou só seguindo aqui na minha tela, mas eu já vou colocar aí na sua tela. Então, eu tô pegando o mapa onde o casamento... E aqui eu tô falando de primeiro casamento, tá, gente? Então, assim, segundo, terceiro, quarto casamento, isso vai mudar os lugares, né? Então, aqui a gente tá sempre pensando em primeiro casamento. Então, esse casamento aconteceu em julho de 1998. Então, quando eu olho aqui, qual era a regência? Era Vênus com Júpiter, certo? Então, eu olho aqui no mapa, Vênus e Júpiter. Quando eu olho a 12ª casa, a partir, né, eu tô olhando aqui no mapa natal, então eu vejo lá, primeira, segunda, terceira, né, eu vejo se tem alguma relação com Vênus ou Júpiter. No caso aqui, a gente tem uma forma de conexão. Por quê? Porque a 12ª casa tem Saturno com Câncer. Saturno em Câncer é bem poderoso, tá, gente? Saturno em Câncer é uma boa combinação para algumas coisas e, obviamente, para outras vai ser problemático. Então,
tem o Saturno em Câncer, então o dono da casa é a Lua. E aí, quando você olha a Lua nesse mapa, você vai perceber que a Lua está sendo aspectada, ou seja, o olhar de Júpiter está olhando ali para a Lua. Então, a gente acha essa questão. E se você olhar de novo, você vai ver que a 12ª casa, em relação a Vênus, também é Júpiter. Então, bom, aí a gente encontra a possibilidade do casamento, né, ter fluído e acontecer. Bora lá para mais um exemplo. Vamos ver então. Nesse exemplo aqui, o casamento aconteceu em fevereiro de 2015. Ou seja, Júpiter, regência de Júpiter, Mahadasha com Antardasha de Júpiter. Júpiter, Júpiter. Então, bora lá olhar de novo para o mapa. Quando a gente olha a 12ª casa, a gente vê que realmente ali tem Aquário, não tem nenhuma relação Júpiter com Júpiter. Mas, quando a gente olha a 12ª casa, a partir de Vênus, a gente vê que tem o Sol morando lá e Mercúrio. E aí, quem que tá olhando mesmo caso do mapa anterior, quem que tá olhando para Júpiter? Quem que tá olhando para o Sol é Júpiter. Então, Júpiter influencia os aspectos da gente também. A gente sempre precisa buscar as relações. Então, o casamento acontece, Júpiter com Júpiter, tá lá aspectando a 12ª casa de Vênus, o casamento acontece. Aqui eu peguei o mapa de uma pessoa famosa, Jennifer Aniston. Né? Aniston, olha a pronúncia lá. Então, se a gente olhar aqui, ela casou, deixa eu só rechecar, em 29 de julho de 2000. Se a gente olhar a regência, né, 29 de julho de 2000, esse casamento foi com o Brad Pitt, né? A gente percebe que essa regência era, vamos olhar lá então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí, vamos lá. Vamos ver se vai aqui, deu uma travada. Bom, voltamos então. Então aqui a gente tá com o mapa da Jennifer Aniston e ela casou, né, com o Brad Pitt. Foi em julho de 2000, 29 de julho, 29 ou 20 de julho de 2000, né, a data aqui. E aí a gente vê que ela tá na regência de Mercúrio e do Sol. Então a gente olha, 12ª casa no mapa, tem Júpiter e Queto lá. Júpiter, inclusive, quando a gente pensa em Júpiter na 12ª casa para essa especificidade de casamento, a gente fala que Júpiter está muito relacionado casamento com Deus, né? Então, com a espiritualidade. Então, né, pode ser que a pessoa vire, vamos dizer, né? Se for sozinho, a gente está falando, né? Com alguma conjunção, isso muda. Então, né? Se a pessoa vai ser uma pessoa que vai ficar sozinha, ou uma pessoa que vai virar swami, virar padre, freira, né? Bom, aí então a gente vê que ela casou nesse primeiro casamento, né? Mercúrio com o Sol. Se a gente olhar na 12ª casa no mapa, a gente vê que tem Júpiter e Queto lá. E quem é o dono dessa casa? É Mercúrio. Então, Mercúrio e Sol. Faz todo sentido né, nessa regência ela ter se casado. Se você olhar a 12ª casa a partir de Vênus, você vai ver que tem lá a possibilidade de ser Saturno ou Urano, os dois estão juntos ali com Vênus, né? Então, na verdade, a gente nesse caso a gente fica especificamente na 12ª casa. Então, gente, quando você alguém que queira se casar ou alguém que acha que a possibilidade do casamento se abre, a gente vai checar essas possibilidades.
12ª casa a partir do seu mapa, né? No mapa natal, a sua 12ª casa. A gente vai checar a 12ª casa a partir de Vênus e a gente também checa a 11ª casa a partir de Vênus, que é muito o caso da Jennifer Aniston também, né? A gente costuma dizer que 11ª casa e 12ª casa, né, que seria antes de Vênus, a gente está falando da possibilidade ou não, ou a demora, ou a obstrução, ou a facilidade do casamento acontecer. Quando a gente fala das duas casas após, ou seja, 2ª e 3ª casa após Vênus, a gente também está falando da qualidade do sustento desse casamento, né? Se esse casamento, como que esse casamento se sustenta? Lembrando que, vai outro conceito aí, 2ª casa fala sempre de sustento daquela história, né? Então, por exemplo, no nosso mapa, se você olhar a 1ª casa, a 2ª casa é a casa que dá sustento, a nossa comida, nossas reservas, a nossa reserva de dinheiro, tá ali, né? Então, 2ª e 3ª casa, né, a partir de Vênus, vão falar muito sobre sustento. Mas a gente lembra, esse é um conceito. A gente tem outros conceitos para falar de casamento, para falar da relação, inclusive a partir da Lua, né? Então, mas para hoje, fixa aí, 12ª casa, seja no seu mapa, ou seja, contando a partir de Vênus, tá bom? Lembra que a contagem começa a partir da casa onde o planeta tá. Um fator importante é que se você tiver planetas com questões de debilitação, então se você tem, por exemplo, um Júpiter debilitado na 12ª casa, você tem um Sol debilitado, você tem Vênus debilitado na 12ª casa, ou então na 12ª casa a partir de Vênus, isso tudo torna o processo mais difícil. Todo planeta debilitado ou com questões de combustão tornam as questões mais difíceis, mesmo que eles sejam planetas benéficos. Então, se você quiser olhar, e aí você, pegando o seu mapa, você pode checar, né? Então, olha lá, se você já é casado, a data, né, em que você casou, olha a regência, Mahadashi e Antardasha, e aí procura a relação, tá bom? Vamos nos divertir. Eu acho que a história da astrologia é essa, a gente está sempre pesquisando muito e se divertindo. E devagarzinho, a minha intenção é cada vez trazer mais assuntos de relacionamento. Eu acho que é um assunto que todo mundo ama, todo mundo quer saber. E a astrologia védica tem muito para falar sobre. Então eu espero vocês aí no próximo vídeo. Dhanyavad.